Bem, expliquei um pouquinho, né? Está todo mundo ouvindo aí? Bem, gente, eu tenho me pedido para fazer uma aula mais curta. Eu tenho um problema sobre a aula. Eu sinto a necessidade absoluta de soltar o assunto. Né? E depois eu falei assim, uma aula mais curta para os meninos. E eu fiquei pensando, eu vou fazer essa aula, eu já tinha essa aula pronta, porque eu acho que existem algumas coisas essenciais que vocês têm que saber. Né? E uma outra coisa que eu coloquei a aula no formato onde ele vai didático em relação ao PDE. Vocês vão perceber que aqui é um caso clínico. Né? Nosso personagem é o Anderson Silva. Tá? O Anderson Silva é um atleta, lutador de MMA, 38 anos. Na última luta do Anderson, vocês todos devem ter assistido, né? Então, esse cara aí, o Chris Weidman, né? O Anderson Silva se deu mal. Né? Ele, ao dar um chute mal colocado, veja que o Anderson Silva ele não teve um traumatismo contuso na região onde ele quebrou o osso. Tá? Olha o tipo de trauma que ele teve. Então, o que vocês inferem disso? Né? Provavelmente o que aconteceu, um mecanismo de chute, a energia cinética foi totalmente absorvida numa área localizada, hiperativo, e ele fez um trauma na face anterior, tá, da perna esquerda. E ele socou o pé dele em relação à canela do Chris Weidman. Então, o Anderson ele apresentou um quadro de dor bastante acentuado, né, um catimento no chão, uma deformidade grotesca na perna. Uma deformidade angular, ou seja, a perna dele está dobrada, isso significa que ele tem uma fratura, né? Uma grande limitação funcional, né? E o Steve Sanders, que é o ortopedista que acudiu ele, que é o ortopedista da UFC, né? Uma entrevista que falou que a perna dele inchou rapidamente, ou seja, isso não é bem. Né? Está examinado pelo Steve, um ortopedista de Las Vegas, em pleno local, né? Ele foi devidamente imobilizado. Por que imobilizado, gente? Por que imobilizado? Isso, existem dois motivos para imobilizar um paciente livre. Né? Um motivo é que você pode transformar uma fratura fechada, que foi, né? Ou seja, ela não, o fragmento ósseo não extravasou. Você pode transformar uma fratura fechada em uma fratura exposta. Muda completamente aí o prognóstico da lesão. Né? Uma fratura exposta, você tem que se preocupar fundamentalmente com infecção. Tá? Essa fratura é uma fratura fechada, difícil de tratar, porém com prognóstico melhor que uma fratura exposta. Se você não imobiliza, né, a perna faz assim, o osso vem e fura a pele, e você faz uma fratura exposta pontiforme. Tá? Outro motivo, qual outro motivo de imobilizar? Diminuir a dor, né? Você está com um membro, né, totalmente pendente, né? E a dor, olha a dor do nosso amigo, né? Ele tem uma dor muito grande. Então, se você imobiliza, você já ameniza essa dor. O que foi feito? Essa imobilização, né? O paciente, o Anderson, né? O paciente do Steven Sanders, ele recebeu medicação endovenosa, né? Para dor. E imediatamente foi transferido para o Centro Universitário Médico da Faculdade de Medicina de Los Angeles, né? É onde o Steven operou. Então, ele é atendido ali, né? O médico, o que o médico fez? Colocou, fez um exame,
uma ectoscopia da situação problema, né? Fez uma tração na perna, né? E imobilizou essa perna com uma órtese, né, adequada naquele momento, que é uma órtese que é usada em emergência, um estabilizador tipo medial e lateral, que você fecha circunferencialmente, e aí você mantém essa fratura alinhada. Importante manter a fratura alinhada, para evitar que o fragmento fure a perna, né? E quando você tira esse movimento da fratura, isso melhora o fato de dor do paciente. Então, foi o que ele fez. Atendendo ali com luva, né? Se precavendo. O cara que atende traumatizado tem que se preocupar em se proteger, né? Ele está usando uma luva de forma adequada. O outro cara lá vendo como é que ele está, né? Então, sinais vitais, atendimento de carro, tração, né? Colocou numa maca, protegido, você vê que o Anderson está com muita dor, né? E aquela radiografia foi feita, né, quando ele chegou lá no hospital. É uma fratura transversa da tíbia, uma fratura transversa da fíbula. Um pequeno fragmento também. Olha a cara de Felipe, né? O boné, já pensando nos milhões que ganhou, né? Como uma perna quebrada custa, né? Ganhou milhões de dólares com essa perna quebrada. No hospital, Anderson Silva pergunta ao médico: quando vou voltar a treinar? Né? Então, vocês saberiam responder isso aí? Sabe, Maria, responder isso, Anderson? Quando é que eu vou voltar a treinar? Ingrid Toledo. Cadê a Ingrid? Doutora Ingrid, quando é que eu vou voltar a treinar? Né? E aí, o que você falaria para ele? Nunca! Tá, depois dessa aula, eu espero que a Ingrid consiga dizer para o Anderson Silva que ele vai voltar a treinar. Se vai, né? Depende, né? Então, o ortopedista Steven Sanders não acredita que o Spider, né, o Homem-Aranha, né, ficará com predisposição a se lesionar após fratura. Né? E ali, ó, foi colocado uma. Que é aquilo, hein? Ingrid, que é aquilo? Está vindo a radiografia, né? Radiografia dos ossos da perna. E você está vendo ali um raio-x antero-posterior, né? Em que foi colocado uma haste intramedular. Né? Então, foi feito esse tratamento a foco fechado. Hoje, a tendência das cirurgias ortopédicas é se fazer cirurgias minimamente invasivas. Tá? Então, faz-se um pequeno furo, tá, nessa região aqui do tendão patelar, introduz-se sob visão de radioscopia, que é um intensificador de imagem, tá, que permite a monitorização dinâmica da introdução da haste, e fresa-se o canal medular, né, e coloca-se a haste, tá, bloqueando a haste do ponto de vista rotacional, porque a haste dentro do canal medular pode fazer isso. Você coloca parafusos em cima, parafusos embaixo, né, para controle rotacional. A gente chama isso de haste intramedular bloqueada. Os americanos chamam de interlock nail blockers. Né? Então, é uma forma elegante de você tratar fraturas diafisárias da perna. Mas, Heitor, cavalheiro, cadê o Heitor? Heitor, levanta a mão, Heitor. Não tá. Guilherme de Souza Barros. Cadê o Guilherme? Também não. Gabriel Lima. Também não. Vai? Faltou todo mundo. Gabriel de Oliveira Araújo. Pronto, Gabriel de Oliveira Araújo sabe. Podia tratar essa fratura sem cirurgia? Não. Foi enfático, né? Não. Por que não? Porque o Anderson Silva, se fosse o Zé lá da esquina da padaria, você tratava? Não é?
vocês acham? Oi? Cadê o Guilherme? Guilherme de Souza Barros. Isso aí, Guilherme, ó. Esse é o Spider. Spider, Guilherme, Spider. Guilherme, o Spider é o Anderson Silva, ele quebrou a perna, tá? Aí o Dr. Steve Sanders tratou ele com a haste. O cara ficou tão nervoso que começou a tomar uma refrigerante. Você trataria ele sem cirurgia, Guilherme? Oi? Estou ouvindo não, fala mais alto. Mas dá para tratar isso sem cirurgia? Quem acha que dá, levanta a mão. Quem acha que não dá, levanta a mão. Quem não acha nada? Então, a razão de ser nessa aula é para os que não acham nada e para os que acham que não dá. Os que acham que dá, já tem meio que não dá. Tá? Então, esse tipo de fratura, tá? Existem duas formas de tratar. Né? Os que acham que não dá, imagina há muito tempo atrás, séculos atrás, quando não existia esse tipo de tratamento cirúrgico, quando não existia nem anestesia, né? Não existia nada. O cara precisava da cirurgia, né? Não tinha cirurgia, ele ia ficar aleijado? Não. A natureza, quando se fala em consolidação óssea, tá? Ela age com, sem ou apesar do médico. Tá? O problema é que, como a medicina evoluiu muito, hoje a gente é muito perfeccionista. Né? Então a gente não aceita maus resultados. A gente acha que a angulação deve ser mínima ou não tem angulação. Né? Então, em benefício, em pró do doente, a medicina evoluiu. Essas coisas a gente vai precisar entender um pouco nessa aula. Esses são os objetivos do nosso problema. Tá? Ele tem um problema em que a gente vai tirar algumas coisas desse problema para a gente poder discutir como é que acontece o reparo ósseo, como é que acontece a consolidação. Entender a origem do osso. Importante, como é que a gente vai discutir sobre o osso se a gente não sabe de onde ele vem? Né? Qual a constituição dele, relacionar as funções do osso, para que ele serve? Né? Não serve para nada? Lógico que serve. Explicar os tipos e os aspectos morfológicos do osso. Discutir a microscopia do osso, vamos a fundo, ver como é que é. A composição química do osso. Conceituar a fratura, né? A gente viu que o Anderson teve uma fratura, mas o que é fratura? Né? Os aspectos biomecânicos relacionados. Quando a gente fala em fratura, a gente tem que falar em força, em carga. Tá? Isso é biomecânico. Entender a consolidação óssea e suas fases. Tá? A gente tem uma fratura, consolidação é formação de calo, é isso? Formação de calo. Bruno de Freitas Almeida. Bruno, consolidação é formação de calo? Esse é político, hein? Esse é político, eu falo. Você pode ter uma consolidação sem calo. Oi? Pode. Pode, né? E o osso aparece, né? Então, a gente tem um modelo mesenquimal, né? Você já viu isso no início do módulo, né? E você tem uma região pericondral, pericôndrio, né? No centro desse modelo mesenquimal, em que vão se conquistar células mesenquimais.
E essas células vão se diferenciar. Vai ter um tecido conectivo vascularizado ali, ó, pela artéria do corpo, né? E vão formar uma matriz. Essa matriz ela vai ser uma matriz calcificada, né? Ali na região do externo. E é necessário que haja uma vascularização para que aconteça isso. Tá? Aí a gente vai ter dois tipos de crescimento. Quais são os dois tipos de crescimento, gente? Que vocês já aprenderam? Ossificação pode ser endocondral ou intramembranosa. O crescimento intersticial ou aposicional. Tá? Crescimento intersticial. O que vocês imaginam que seja? O crescimento do osso do ponto de vista de comprimento que acontece. E na ossificação endocondral. Tá? Então, eu preciso ter aquela matriz calcificada, eu preciso ter essa condensação de células, com formação do osteoclasto, com deposição de sais de cálcio, tá? Para eu ter essa matriz, um centro de ossificação primário, um centro de ossificação secundário, para que esse osso cresça, esse modelo de osso cresça, tá? Do ponto de vista longitudinal, né? E a gente tenha um crescimento intersticial. O crescimento aposicional ele acontece na camada mais profunda do pericôndrio, tá? E é responsável pelo crescimento em largura. Ou seja, quando eu estudo o osso, eu tenho a largura e tenho o comprimento. Então, é isso que acontece. Tá? Vou ter um centro de ossificação primária, um centro de ossificação secundária, a formação do osso, de uma forma geral, vascularizado. Um modelo vascular diferente, um modelo vascular diferente. Então, como se dá o crescimento ósseo, gente? Né? O comprimento, cartilagem articular, placa cartilaginosa epifisiária, né? Que é o crescimento intersticial, crescimento aposicional, né? Isso a gente chama de ossificação endocondral, né? O crescimento por largura é o crescimento que se dá na ossificação intramembranosa. Tá? Então, você vai ter, basicamente, a responsabilidade do pericôndrio, né? Que vai dar o periósteo, a camada mais profunda, e vai agir no crescimento da largura. E aí, na região da física, esse é um estudo histológico. Vocês já provavelmente já viram também durante o ano. Né? Existem zonas. Né? Então, o comportamento celular é que determina a característica da zona. Né? Uma zona de repouso, uma zona mais proliferativa. Né? Essas duas primeiras camadas têm uma matriz cartilaginosa mais abundante. Né? Você vai ter uma zona hipertrófica, você vai ter uma hipertrofia maior da população celular, uma zona da cartilagem calcificada e a zona de ossificação, que alguns autores chamam de ossificação, é a zona metafisária. Tá? Então isso é importante entender, né, dentro desse contexto embrionário, como aparecem essas zonas da placa fisária com a região metafisária. As funções dos ossos. Então, para que servem os ossos? O osso, eu vou falar uma coisa para vocês. O osso é uma estrutura viva. Tá? Extremamente viva. E a gente tem que saber que a gente tem que tratar ele como uma estrutura viva. Muita gente pensa que o osso é só suporte. Não. Ele tem uma função hematopoética. Tá? Uma função nobre hematopoética. Ele tem uma função de armazenamento de gordura. Né? Sabe aquela gordura amarela, né, que tem no osso? Né? Quem gosta de roer o osso no almoço? Tem um metabolismo mineral de cálcio e fósforo. Né? Ele tem um arcabouço para alojar os órgãos, as vísceras. Né? Então, a função de proteção das vísceras. E, maravilhosamente, ele é responsável por dar um movimento. Né? Por tornar o homem independente, por possibilitar o deslocamento, a gente poder crescer outros horizontes. Tá? Então, os ossos são muito importantes por isso. Olha a função hematopoética dele.
Tá? Tipos de ossos. Né? Então a gente pode ter vários tipos de ossos. Essa é uma forma de ver os ossos e fazer uma categoria com outra forma. Né? Ossos chatos. Né? Então, qual é o exemplo do osso chato? Vocês conhecem? Oi? Escápula. Né? Osso irregular. Vértebra. Osso curto. Carpo. Osso longo. Fêmur. E o sesamoide o que mesmo? Patela, né? Mas o que é o sesamoide? Como é que a gente define o sesamoide? Daniel Cirilo. Cadê o Daniel? Gente, vocês estão muito tímidos. Cadê o Daniel? Daniel, levante a mão, por favor. Daniel tá aí não, gente? Vocês me entregam os colegas, né? Andressa Leal, então vamos para as mulheres. Cadê a Andressa? Andressa, a lourinha aí. Andressa, o que é um osso sesamoide? Isso, exatamente isso. Entendeu? O sesamoide, ele é um osso que normalmente ele está localizado numa expansão intermúsculos, né? Entre tendões de músculos. Então, esse é um osso sesamoide. Ele tem uma forma normalmente circunferencial, né? A patela tem uma forma toda própria, tá? Mas normalmente eles têm uma forma superficial. Tipos histológicos, a gente tem o chamado osso maduro e o osso imaturo. Né? O imaturo tem sinônimos. Pode ser o osso não lamelar, também conhecido como não lamelar, reticular, fibroso. Né? E o maduro, ele é o chamado osso lamelar. Então, o imaturo, gente, ele é muito mais celular. Ele tem mais células. Então, a população de células maior. As fibrilas de colágeno, elas estão em várias direções, diferentemente do osso maduro, que é o chamado lamelar, né? Ele é mais mineral e as fibrilas de colágeno são paralelas, né? Elas não estão em direções diferentes. Tá? Então, essas são as características. O osso imaturo é o osso lá do período embrionário. Em que outra situação que eu vou ter o imaturo? Você? Oi? Isso, eu gostei de ver. Tá? Uma fratura na consolidação, você tem formação de osso maduro e imaturo. Tá? Então, esse ossinho imaturo, não lamelar, reticular, fibroso, ele aparece na consolidação óssea. Tá? Aqui, gente, é mostrando uma outra estrutura, vamos dizer, do osso. Tá? Então, você tem as lacunas ali contendo osteócitos. O que são osteócitos mesmo? Que é, Mariana? Osteócitos. Nas lacunas. Olha como é fácil. Então, os osteoclastos lá estão contidos em analitos, em lacunas. Né? E aí, você tem aquela estrutura microscópica ali, circunferencial, né? Formando, né, uma lamela, né, que são disposições microscópicas concêntricas, né? E você tem a formação do ósteo, que é aquele tubinho que está saindo ali. Tá? E você tem o canal ragunciano, né, e as lamelas formando essa volta dele. Tá? Então, existem dois tipos de comunicação de fluxo, tipo de medição nessa estrutura. Uma longitudinal
né? E uma outra transversal. A transversal forma o canal de Hoffman e a longitudinal forma o canal reversiano. E aí, em relação aos tipos de tecidos ósseos, né, a gente pode ter o osso cortical, denso, compacto, para fora, que é aquele osso mais duro. Tá? Tem um osso preferencialmente de suporte e um osso trabecular ou esponjoso, né, no interior. Né? Então, está ali o osso cortical, branquinho, né, e aquela malha ali de osso esponjoso. Né? É fácil identificar. Com o passar do tempo, com a idade, as pessoas vão perdendo o que, gente? Perde o cortical ou perde o esponjoso? Quem acha que é cortical, levanta a mão. Só ele que acha que é cortical. Quem acha que é cortical e esponjoso, levanta a mão, os dois. E quem acha que é esponjoso? Gente, na realidade, você perde tanto cortical quanto esponjoso. Só que você perde mais esponjoso do que cortical. Tá? Então, vou mostrar uma foto lá na frente para vocês. Porque reforçando as lamelas, né, circunferenciais, os ósteos, né, periósteo, que é aquela camada fibrosa que tem envolvendo a cortical, tá? Os canais de Volkmann que permitem essa vascularização, tá? Os canais de Havers ou Havers, né? E as lacunas osteocitárias, né? Que vão os osteócitos, são os osteoblastos envoltos pelas lacunas. Aqui mostrando uma macroestrutura, uma submicroestrutura, uma nanoestrutura e uma subnanoestrutura. Né? O osso fêmur, macroestrutura, com as suas trabéculas, né? O osso cortical, os ósteos de 10 a 500 micrômetros ali. Aí, caindo mais a detalhes, você tem as lamelas e os canais avecianos, as fibras de colágeno, as fibrilas de colágeno e as moléculas de colágeno. Né? Uma estrutura de tripla hélice. Né? Partes do osso. Né? Você pega um osso longo, né? Você divide esse osso em epífise proximal, que é aquela estrutura mais proximal possível, com uma placa cisárea passando entre ela, que é responsável pelo crescimento. Tá? O crescimento, você vai ter a física, normalmente ela vai estar aberta, devido a uma fase de crescimento, e depois ela vai estar fechada quando cessa o crescimento. Você vai ter logo a região metafisária, que é rica em osso esponjoso, tá? Contendo medula óssea vermelha. Você vai ter a diáfise, que é o corpo do osso longo. Né? Você vai ter o periósteo, né? Aquela que eu vou mostrar aqui. Né? Mas o periósteo é uma camada, né, fibrosa que repousa sobre a cortical do osso. Né? E aí, gente, por que na criança normalmente consolida mais rápido do que o indivíduo mais velho? Tem a ver com o periósteo? O periósteo tem duas camadas. Tem uma camada que é responsável por maior formação do osso. Tá? E aí, você tem duas situações. Um periósteo mais frouxo e um periósteo mais firme na cortical. Tá? Um que é responsável pela deposição óssea, isso acontece na criança, e o outro que está mais aderido à cortical, que não é tão responsivo à formação do osso. Tá? Isso acontece no adulto. E o endósteo, né, que está ali, não sei se vocês estão vendo, aquela parte mais central do tubo,
do osso, né? E a medula amarela, que é a medula que está no canal medular. Tá? Diferente da medula vermelha, que é a medula da região metafisal. E aí a gente tem células, né? As células osteoprogenitoras que vão dar. As células osteoprogenitoras elas vão dar o quê, gente? Os osteoblastos e os condrócitos. Tá? Mas não. Os osteoblastos e os condrócitos. Se estiver muito vascularizado, muito sangue, tá? Elas vão dar osteoblastos. Se não, elas vão dar os condrócitos. Né? E os osteoclastos vêm de onde? Os osteoclastos vêm do tecido, né, hematopoético e potencial. Tá? Então a gente já viu as osteoprogenitoras e tudo começa com elas. Né? Os osteoblastos, os osteoclastos, e volta a falar dos osteócitos, que são nada mais do que os osteoblastos e os osteoblastos. O osteoide é o que, gente? É a matriz que ainda não foi classificada. Tá? Então, só para a gente ver que os vasos sanguíneos, né, as células osteoprogenitoras, precursores dos osteoblastos, né, ali o vaso sanguíneo, precursor dos osteoclastos, tecido hematopoético, como a gente já viu falar, né, os osteócitos lá naquela região, alinhadinhos, né, lacunas, né. Então, essa é a visão que vocês têm que acompanhar. A composição óssea, gente, é tecido conectivo de sustentação, por excelência, tá? Com uma clara função hematopoética, né? Ele é composto, uma grande parte dele, por substância inorgânica, que são os cristais de hidroxapatita, 70% dele, 70% a 70%, né? Hidroxapatita. Aí você vai ter cálcio e fósforo. Uma parte orgânica, e essa parte orgânica, gente, 90% é colágeno. E dos colágenos é o colágeno fibrilar. Né? Dos dois tipos de colágeno, fibrilar e não fibrilar. A gente fala nesse tipo de tecido conectivo, a gente tem que falar de colágeno fibrilar. 90% colágeno tipo 1. As glicoproteínas, proteinoglicanos, tá? Que é responsável por gerar o sulfato de condroitina. Né? Vocês veem lá na cartilagem, é importante para a cartilagem, e que tem aqui também no osso. E os lipídios, a gordura. Então, a parte orgânica é 30% dos casos. E a água é 20%. Tá? E uma coisa importante que alguns livros não trazem é que no osso, né, o conteúdo ósseo também tem os fatores de crescimento da matriz óssea. Né? Os dois mais importantes, né, o TFG beta e o TMP, a proteína morfogênica do osso. Tá? E que são mediadores importantes para a formação óssea. Então, aqui, uma coisa bem didática que eu queria mostrar para vocês foi o balanço do cálcio. Né? E a relação que tem esse balanço do cálcio, do fósforo, bem similar, né? Com tanto a paratireoide, né? Aqui não é paratireoide, não, é paratireoide, tá? E a tireoide. Então, cai o nível de cálcio no sangue, tá? A paratireoide vai ser estimulada a secretar o PTH, o paratormônio, tá? O paratormônio vai ativar as células osteoplásticas, né? Que são advindas do tecido hematopoético. Os osteoclastos, né? Nessa região aqui, ó, tá? Como é que é chamada essa região? Oi? Como é que é, gente? Ana Verônica, de Sá Resende. A região do osteoclasto chega. Oi? A Marta sabe? Cadê a Marta? Marta?
Isso. Aí, a salva de palmas para a Marta. Muito bem, irmão. Gostei de ver, vou guardar esse nome. Tá? Então, para hormônio ativos, os osteoclastos, aqui no Rausch, né? Osteoclastos lançam vida da matriz óssea, provocando então a reabsorção. Se o cálcio é liberado no sangue, os níveis de cálcio plasmático vão subir. Tá? A tireoide estimula a produzir calcitonina e a calcitonina inibe os osteoclastos, né? Promovendo a ativação dos osteoblastos. E ocorre deposição óssea e o osso volta ao normal. Isso que eu quero que vocês entendam. Bem, vamos voltar para o Anderson Silva. Então, né? O Anderson Silva sofreu uma lesão musculoesquelética. Né? Fratura, gente, não é só uma perda da continuidade óssea, não. Né? Ela é um trauma de partes moles que envolvem o osso. Então, a lesão musculoesquelética ela se define como um dano nos tecidos do corpo por um trauma físico, tá? Trauma mecânico. Para isso é necessária uma força externa. Toda vez que a gente fala em trauma, tem a galera aí da Liga do Trauma aí? Né? A galera da Liga do Trauma sabe que é necessário uma força externa para acontecer o trauma. Tá? Então a gente vai ver que tipos de forças são essas. E a gente ensina a biomecânica do trauma. Então, a força externa nada mais é do que uma carga mecânica que vai agir no corpo causando ou movimento ou deformação. Tá? Existem duas possibilidades. E aí você tem um tipo de carga que causa várias possibilidades de carga corpânea, dependendo da ação que age sobre o corpo. Né? Então aqui é só exemplos. Aqui é uma força de tração. Ou seja, eu estou exercendo uma força nessa direção ou nesse sentido, hein, gente? Nesse sentido, a direção é a mesma. Tá? Que mudou para o sentido. Né? Então, cargas mecânicas, ou seja, força externa, agindo em sentidos distintos no mesmo corpo. Tá? Isso é um exemplo clássico de uma força de tração. Força de compressão. É o contrário, ó, mesma direção, mesmo sentido. Converge para o mesmo corpo. Né? Aqui a força está saindo do corpo, aqui a força está dirigindo ao corpo, ao centro do corpo. Então é uma força de compressão. Né? Essa situação aqui, gente, é o que a gente chama de envergamento. Né? Então você tem forças aplicadas, né, num corpo tubular, rígido, e você vai provocar o que a gente chama de angulação desse corpo. Né? Isso acontece muito no osso. Tá? O osso é uma estrutura, né, muito mais leve do que o ferro fundido. Tá? Se você pegar o fêmur, por exemplo, é difícil de quebrar, né? Tem uma certa rigidez, né? Mas ele é muito mais leve do que o ferro fundido. Em algumas situações bem específicas, ele é muito fácil de quebrar. Né? Em algumas outras situações bem específicas, ele torna-se muito difícil de quebrar. Então precisa de grande força para quebrar. Normalmente, quando você tem forças bem colocadas num sistema rígido e tubular, por exemplo, a perna do Anderson Silva, olha a perna do Anderson Silva aqui. Tá? Então, foi colocada uma força, essa força teve uma energia cinética que foi dissipada, tá? E provocou, então, né, um envergamento da perna do Anderson Silva. E aí quebrou e fez uma angulação. Né? Você pode ter uma força de torção, né? Normalmente, isso aqui pode ser um osso também, né? Ó, né? Esse movimento torsional pode fazer um determinado tipo de fratura. E tem o que a gente chama de força de cisalhamento, que nada mais é, gente, do que uma força de deslizamento, tá? Do centro do corpo. Tá? Então, você tem uma força aplicada para cá, uma força aplicada para cá, e esse corpo deslizou sobre ele mesmo. Começou as duas
N faces. O que determina na força a gravidade da lesão? A intensidade da força, localização, a direção, a duração, a frequência da força, né? A variabilidade e o ritmo. Né? Então, isso tem muito a ver também com a superfície de contato. Né? Tipos de lesões musculoesqueléticas. Lesão óssea, que é a do Anderson, né? Uma fratura. Quando a articulação perde contato, né? Ou seja, quando as faces do osso de uma articulação perdem contato entre si, tá? A gente chama isso de luxação. As lesões musculares, muito comum no futebol, né? Derrame grande, tendinoses, ligamentares, amputações traumáticas e as lesões mistas ou complexas. Então, voltando a falar da fratura, já que o nosso caso clínico é do Anderson, a fratura é uma ruptura estrutural no tecido duro, como o osso. Né? Se fosse mole, né? A gente quebrava o tempo inteiro. Tem uma doença chamada ossos de vidro, né? Quem sabe que doença é essa? Oi? Marta! Que doença é essa, ossos de vidro? Palmas para a Marta. Tudo bem. Parece que a criança tem múltiplas fraturas, né? É terrível. Você fica penalizado com a criança. Né? Você atende a criancinha, você vê deformidade angular para todo lado, né? É osteogênese imperfecta. Né? A gente chama de trauma minor. Né? Qualquer tentativa da mãe pegar, né? Às vezes o pai pega de uma forma mais intestina e fratura. Né? Vai fraturando, vai fraturando. Antigamente, tinha alguns ortopedistas que tratavam esse tipo de situação, né, com osteotomia e introdução de uma haste, né, na tentativa de que não houvesse essas fraturas. Hoje em dia, o tratamento da osteogênese perfeita está muito mais medicamentoso que possível. Mas é um outro capítulo à parte. Então, quando a força aplicada ultrapassa a capacidade do osso de resistir a ela, então você tem a perda da continuidade óssea. E aí, para a gente entender bem quando acontece a fratura pode acontecer daqui até aqui. Tá? Então, qualquer parte do osso, você pode ter fratura. Então, a gente tem que entender os locais. Essa é a epífice, essa é a metáfise, né? Esse é o diástase, ou corpo, o osso longo, né? Metástase distal aqui, e a epífise novamente. Tá? Então, a fratura pode acontecer em qualquer desses locais. E aí, dependendo do tipo de carga que eu coloco, né? Se eu tenho uma carga compressiva, uma carga tensional, né? Você pode ter um tipo de fratura. Então, nas forças tensionais, né? Tensionais, gente, sentidos diferentes, ainda no corpo. Tá? Normalmente, o traço de fratura é transverso. Tá? Nas fraturas compressivas, que foram submetidas a cargas muito grandes compressivas, tá? Normalmente o osso ele resiste bem às forças compressivas. Quando a força compressiva é muito grande, aí ele não resiste, ele quebra. Tá? Normalmente resiste bem. Então, nas forças compressivas, o tipo de fratura é esse aqui. Ó. Como é que a gente chama esse traço de fratura? Oblíquo. Tá? E aqui, gente, é um mecanismo, né, de envergamento. Tá? Mecanismo de envergamento. Você é aquele tipo o Anderson, né, de pá, bateu aqui e envergou o osso. Então, normalmente você tem o que a gente chama de asa de borboleta. É a mistura de uma fratura transversa ou fratura em Y, né, com fraturas oblíquas. Né? Eu tenho um fragmento aqui que é uma chamada asa de borboleta. E aqui é o mecanismo torsional, né? Uma fratura em espiral, traço em espiral. Né? Então, eles vejam que existe uma relação de causa e efeito entre a força que foi colocada e o traço de fratura que existe. Bem, existe um cara chamado Wolff,
né? Ele dizia o seguinte: na natureza, a gente sempre está tendo um turnover ósseo, né? Em que existe uma deposição óssea e uma reabsorção óssea. Tá? Se eu tiver um balanço ósseo positivo, significa que eu vou ter uma deposição óssea maior do que a reabsorção. Se eu tiver um balanço ósseo negativo, eu vou ter uma reabsorção óssea maior do que uma deposição óssea. Tá? E chegou a essa conclusão baseado basicamente avaliando, né, empiricamente, aonde acontecia mais fratura no osso longo. Os nossos ossos longos, eles têm uma envergadura normal. Tá? Eles não são completamente retos. Por exemplo, o fêmur ele é um pouco curvo. Ele tem uma concavidade e ele tem uma convexidade. Tá? E aí, ele chegou à conclusão de que na concavidade, tá, as forças de compressão são mais acentuadas e na convexidade as forças de tensão são mais acentuadas. Então, toda vida que você tiver um estresse maior no osso, você tem uma maior deposição. Quando você tiver um menor estresse, você tem uma maior absorção. Isso tem a ver com a formação da polaridade, né? A gente chama isso de efeito piezoelétrico. Tá? Então, negativo e positivo. Tá? O osso aqui, tá? Com a concavidade, né? Com uma convexidade. O efeito piezoelétrico é compressão gera eletronegatividade. Tá? Então, na compressão, você vai ter deposição óssea. Isso é a teoria piezoelétrica, ela surgiu depois do que Wolff tinha falado. Wolff falava que quando eu tiver uma concavidade, forças compressivas vão fazer com que haja aparecimento do osso. Forças tensionais na convexidade vão fazer com que haja uma reabsorção. E aí, em laboratório, conseguiram, né, ver que existe uma polaridade entre a concavidade e a convexidade da superfície óssea. Tá? Sinto que na eletronegatividade há uma deposição óssea e na eletropositividade há uma reabsorção óssea. É muito importante. Bem, existe uma relação ambiental na fratura. Então, eu falei para vocês lá no começo do caso clínico, né? Falei que se o osso atravessasse a pele do Anderson, né, ele ia ter complicações. Ele ia ter uma possibilidade maior de ter infecção. Né? E aí, existe um número mágico, né? Diz que para ter exposto depois que passa 6 horas, né? É empírico, mas é o número mágico que ainda é obedecido. Tá? Tratamento até 6 horas, você pode lavar, reduzir e fechar. Né? Depois de 6 horas, existe uma possibilidade exponencial de você ter infecção. Tá? Essa relação ambiental diz que eu posso ter uma fratura fechada, né, com um prognóstico melhor, e uma fratura exposta. Logicamente, com uma lesão de partes moles muito maior, com a chance de ter lesão arterial, lesão vascular, né, e com possibilidade de infecção de maior. Bem, a criança não é um adulto em miniatura. O doutor Getúlio não deixa mentir. Né? O professor Getúlio entende como ninguém de criança e sabe disso. Então, nas crianças, porque elas têm essa placa cisárea aberta, tá? Na grande maioria das vezes, elas têm esses tipos de fraturas, que a gente chama de escolamento epifisário. Tá? E aí existiram dois caras, chamados Paul e Harris, né, que estudaram e classificaram esses tipos de descolamentos epifisários com fraturas. Aí a gente diz que o tipo 1 é só quando tem um descolamento epifisário sem fratura. Tipo 2 é quando tem um descolamento epifisário, preservação da física, e um fragmento que a gente chama de fragmento de Thirst-Holland, né, bem bonito, né, na região metafisária. A tipo 3, quando você tem uma fratura, né, envolvendo a placa fisária e um fragmento pegando aqui essa região fisária. Né?
O tipo 4, quando você tem isso associado a um fragmento metafisado. O tipo 5, você tem essa compressão aqui da placa fisária. É muito difícil de ver, às vezes com raio-x, você não consegue ver esse tipo 5. E tem o tipo 6, que o pessoal fez uma classificação modificada de salterreiros, que é a lesão do anel pericondral. Né? Então aqui, ó, gente, ó, você tem os salterreiros. Né? Que tipo é esse aqui, gente? Isso aqui, ó, partiu aqui, ó. Né? Partiu aqui e aqui. Não tem fragmento, não. Tá? Então é tipo 3. Tá? Ela é uma classificação que. Toda classificação, se vocês forem médicos, vocês vão ver assim, não, desculpa, essa é a classificação. Toda classificação, seja na área clínica ou na área cirúrgica, ela serve para definir o prognóstico propriamente. Tá? Ela tem que me ajudar nisso. Se ela não me ajuda, ela não é uma classificação importante. Tá? Então aqui, ó, passaram 2 parágrafos e uma tentativa de reduzir esse tipo de. Bem, tendo consciência que para vocês não interessa tratamento, mas é importante falar um pouquinho de tratamento se tem uma visão conjuntural, né? Esses são os 3 tipos básicos de fraturas encontradas em criança. Né? Se o Anderson Silva fosse criança, tem indicador de MMA criança isso aqui. Né? Tá bem, né? Então isso é perigoso. Se o Anderson Silva fosse criança, ele ia apresentar um desses, provavelmente, desses tipos de fratura. Né? Culpando lá. Então, ó, galho verde. Qual é que vocês acham que é a galho verde dessas 3? Vocês já ouviram falar em fratura de galho verde, né? Marta! Essa aqui, mas ó, você tem a perda só de uma cortical. Tá? Envergamento do outro. E você, normalmente, né, você tem que completar essa fratura. Então, assim, é terrível. Na sala de gesso, quem já viu uma ortopedista trabalhando, né? Vai lá, faz uma anestesia do foco do hematoma fraturário, né? Vai lá e completa a fratura. Né? Se você não completar a fratura, né, o que vai acontecer? Você vai ter uma complicação, que é uma consolidação viciosa dessa fratura. Tá? Você tem que quebrar outra cortical e alinhar essa fratura e colocar um gesso. Tá? Essa aqui é uma deformidade plástica, gente. Tá? Então o osso não é tão curvado desse jeito. Né? É uma outra situação de trauma em criança. Você vê uma deformidade plástica exagerada na criança. Tá? Isso acontece porque o osso da criança é mais plástico, né, do que do adulto. E aqui, gente, ó, é a chamada fratura de toros. Né? Vocês vão ver muito isso em criança. Essas 3 são padrões de trauma musculoesquelético em criança. A fratura de toros, o que passa aqui, gente? Ó, perto da cortical, vocês viram? Periósteo. Né? Então, ela é uma fratura subperiosteal. Tá? A fratura de toros ocorre uma impactação aqui nessa região. Então, é uma fratura que normalmente se consolida bem, não precisa ser manipulada. Não que você tem que manipular, são essa equilíbrio e essa. Né? Então, não esqueça desse tipo de fraturas, né? Do Mini Anderson Silva. Né? Esse aqui é o autor que mais estudou, né? Que mais fez artigos, né? Sobre consolidação óssea. Né? Um grande cientista, né? Um grande cientista. Né? Então, a consolidação para fins didáticos, né, tem 3 fases. Uma fase que a gente chama de inflamatória, né, uma fase que a gente chama de reparo e uma fase que a gente chama de remodelação. Normalmente, a gente sabe quanto dura essa inflamação, a gente sabe mais ou menos quanto dura o reparo, mas a gente tem uma ideia muito vaga em relação à remodelação. Tá? Então, quando se altera, tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente não sabe que a remodelação ocorreu para liberar a carga, né? Para tirar o material de dentro do osso. Né? São situações que o Anderson pode explorar. Né? Eu cheguei a dizer, doutor Steve, eu não quero mais essa haste dentro do meu osso, não. Né?
Kíria. Né? E aí, o Steve tem que saber quanto tempo é que dura essa remodelação. Ele pode tirar ou não. Vamos tentar responder isso. Então, toda fratura é uma lesão do tecido mole em que, por acaso, o osso, né, é fraturado. Vocês têm que entender que fratura é isso, né? Nessa simples quebra do osso. Reparo ósseo, gente. Consolidação ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma consolidação biológica ou uma consolidação mecânica. Né? Então, se no Anderson Silva só a natureza agisse, ele ia ter uma consolidação biológica. Tá? Ninguém colocasse gesso nele, ninguém colocasse haste nele, né? Ele não ia ter a consolidação mecânica, ele não ia ter estabilidade. Né? Então é necessário que a gente compreenda o tratamento da fratura através de dois aspectos, né? Avaliando o que o Anderson Silva sofreu. O aspecto biológico e o mecânico. Tá? A natureza versus a cirurgia que foi feita lá no cara. Né? A quantidade de calo produzido aumenta com a instabilidade da fratura. Eu fiz uma pergunta no começo da aula dizendo que consolidação óssea significa calo ósseo. Esse ficar em cima do muro. Né? Então não significa não. Eu posso ter uma consolidação sem a presença de calo. Né? A gente tem dois tipos de consolidação, primária e secundária. Tá? Primária normalmente é feita quando eu coloco uma placa, por exemplo. Eu dou estabilidade rígida nessa fratura. E aí, eu vou ter calo. Tá? Eu não vou permitir microfragmentos entre as extremidades da fratura. Quanto maior o movimento, né, quanto mais microfragmento eu tiver, maior a chance de formar calo. Se eu colocar uma placa com parafuso, deixar esses fragmentos, né, sem movimento, eu não formo calo. Tá? Então, estabilidade absoluta, né, não formo calo. Mas eu tenho outras formas de tratar esse osso. Estabilidade relativa, né? Permitindo microfragmentos. Ou colocando um gesso, né? E aí vai ter um certo movimento. Tá? Então aquela pergunta de para eu ter consolidação óssea eu tenho que ter sempre calo? Não. Né? A consolidação primária não tem calo, na secundária eu tenho. E aí, o primeiro período do Anderson Silva foi a informação. Tá? O primeiro período do Anderson Silva que ele passou foi informação. Os primeiros 3 a 4 dias. Tá? Se bem que o Anderson operou ele sofreu a luta pelo sábado. Né? Ele operou no domingo de madrugada. Tá? O cara já tinha colocado a haste para o bloqueio. Então ele não passava por todos esses processos. Tá? Isso é quando você tem uma fratura de consolidação biológica. Então a informação, imediatamente após a fratura, ela vai persistir até o início da formação do osso e cartilagem. Então, esse diagrama aqui, ó, a fase de informação é a mais curta. Ela dura 10%, 3 a 4 dias. Formação do hematoma perifraturado. Tá? Então, o hematoma formado aqui. Né? Estimula, esse hematoma vai estimular a formação de vasos através daqueles fatores de crescimento que eu falei, aqueles testes de beta e do IMC. Você lembra que eu falei que tem osso? Né? Então, a formação, né, da angiogênese mediada pelos fatores de crescimento. Então, os vasos sanguíneos vão se romper, né? Ocorre uma necrose das extremidades, formação do hematoma, uma neovascularização para dentro do hematoma, né, mediado pelos fatores de crescimento, e uma proliferação celular que ocorre. Tá? Essa é a fase inflamatória. Professor, mas tem alguma coisa que empaca, que impede que essa informação ocorra? Né? Bem, se você nessa fase inflamatória você não tiver uma boa mediação, né, para a formação da angiogênese, né, você pode ter um comprometimento dessa fase. Né? Embora seja uma fase curta. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que indivíduos com muitos
né, eles têm uma dificuldade maior, né, nessas diversas fases de consolidação óssea. Né? Existem alguns fatores que podem fazer com que haja um comprometimento desses fases. E a fase de reparo, aquela fase intermediária. Né? Então, na fase de reparo, você tem dois tipos de calo. O que a gente chama de calo mole, né? Ocorre nas 3 primeiras semanas pós-fratura, e na realidade é um tecido fibroso. Né? Ainda não é osso. Tá? É o calo mole. E depois o calo duro, que aí compreende de 3 a 4 meses, é o tecido calcificado por ossificação endocondral, né, gente? A gente falou lá no começo da aula, lembre-se. Tá? E intramembranosa também. São 2 tipos de ossificação. A intramembranosa e a endocondral. Né? O modelo mesenquimal, condensação das células mesenquimais, formação de osteoblasto, deposição de cálcio, né? A matriz vai formar e o osso vai crescer. Isso ocorre também nesse período de consolidação de reparo ósseo do calo. E a intramembranosa, que ocorre através do periósteo. Tá? Que é importante, por quê? Porque vai haver o crescimento tanto do comprimento quanto da largura desse reparo ósseo. E aí, gente, né? Vou passar um pouquinho aqui para ver o gráfico. Essa fase reparadora é 40%. E a fase de remodelação ela já começa a ocorrer continuadamente a fase de reparo. Tá? Então, ela é uma fase mais tardia de remodelação óssea, mas ela já começa a ocorrer de forma associada. E aí, o osso é o único tecido, acreditem em mim, o único tecido em que você tem um reparo não por tecido fibroso. O tecido fibroso ficou lá na fase inicial, mas por formação óssea. Tá? Isso é importante. Tá? O reparo acontece por formação óssea. Significa que você pode ter segurança se ocorreu nessas 3 fases de forma correta. Porque você tem um osso, neo-osso formado. Um osso novo formado. Tá? Então, doutor, eu posso quebrar de novo? Né? Doutor, tenho segurança para voltar a lutar? Né? Eu vou responder isso. Tá? Então, com uma proliferação osteoblástica, tecido ósseo normal, e não cicatricial. Isso é importantíssimo. Tá? Osso cortical com cavidade medular restaurada. Osso novo de novo, gente. Osso novo de novo. E nem aquela formação óssea que a gente viu no começo da aula, a gente tem osso novo de novo. Agora, o problema, gente, é que para completar essa remodelação todinha, demora muito. Tá? Então, alguns cientistas estudaram isso e falaram que demora até de 6 a 9 meses. Tá? Na realidade, nós ortopedistas, a gente bolou uma forma de dizer que o paciente está com o osso seguro. Então, existe uma classificação baseada em raio-x, que a gente faz 2 incidências para ver a preservação das corticais nas 2 incidências ortogonais. Tá? Se você tiver preservação das 4 corticais nas 2 incidências ortogonais, tendo já iniciado a fase de remodelação, você tem segurança para liberar carga para esse paciente, tá? Mas você não tem segurança para tirar o material de cima. Tá certo? Então, a forma quase empírica de quem trata a fratura dele para poder avaliar, né, a integridade da consolidação. Tá? Então, essa remodelação óssea, gente, não assegura. A gente costuma normalmente tirar empiricamente material de síntese por 2 anos. Tá? Olha só, aqui é um African House. Quem conhece o African House? Está fofo, African House, peludo, bonito. Não, esse aqui é o African House. Né? Não, o Beethoven é um São Bernardo. Né? O African House é um que tem um focinho bem comprido. Né?
corredor, cachorro corredor, meio fresco, assim, bonito. E esse aqui, ó, é um pastor alemão. Aí os caras resolveram tratar o African Hound, né, o cachorro mais fresco aqui, com cirurgia. Tacaram uma placa nele aqui, tá? E o pobre do pastor alemão, né? Deixa eu dar a periodização, vamos colocar um suporte, né? E vai colar, né? Uma tela gessada aqui, colar. Qual é a diferença que teve aqui, gente? Cadê a marca? Vai. Qual é a diferença em cima? Oi? Aqui está o pastor, né? E aqui está o África. O África é antes de colocar a placa e depois de colocar a placa. E aqui é como ficou o pastor. A diferença, eu vou falar para você, porque aqui tem a formação de cala, além de ter um encurtamento e uma angulação. Né? Aqui a natureza agiu. Aqui o superortopedista, né, agiu. Ele colocou uma placa com parafuso, né, não permitiu encurtamento e angulação. Isso que eu queria mostrar para vocês com isso aqui, é que aqui, ó, é uma ossificação primária, sem formação de calo. Tá? Não permitiu o movimento. Eu vou mostrar para vocês que movimento é igual a calo. Tá? Não permitiu o movimento. Deu estabilidade absoluta. Aqui, ó, ele permitiu o movimento. Trec. Forma calo, consolida, mas consolida é muito esquisito. Tá? Então, isso é importante. Complicações no reparo. Né? Aquela complicação do pastor alemão, encurtamento, desvio para o ar, né? Normalmente, quando você tem uma vascularização ruim, uma instabilidade mecânica, você vai ter uma pseudartrose. Pseudartrose, guardem bem essa palavra, pseudartrose. Tá? Falsa articulação, pseudartrose. Significa que a fratura não consolidou. Tá? Então, é como se tivesse uma falsa articulação. Por que falsa articulação? Porque você vai lá no osso, ele faz isso, ó, como se fosse uma articulação, ele mexe. Entendeu? Faz isso aqui, ó. Ele não consolidou, ele está mexendo. Por isso é que é pseudoartrose. Tá? Você pega o braço do cara, a perna do ângulo sensível, se estiver só operado, faz assim, ó. É como se fosse uma articulação. Tá? Então, se você não dá estabilidade mecânica, né, e é uma região que tem baixa vascularização, você não permite contato entre os fragmentos, você vai ter uma união defeituosa, uma pseudartrose. Vascularização boa, mas instabilidade, né, você também só pode ter uma falta de consolidação. Tá? Bom, vascularização ruim e estabilidade, você tem uma pseudartrose ou uma união atrófica, ou seja, não uma formação muito de calo. Quando você tem uma vascularização boa, mas tem uma instabilidade, mas tem vasos, né? Você vai ter, continua a ter uma pseudartrose, mas você vai ter formação de calo. Tá? Então, o calo tem muito a ver com o movimento e a vascularização. Tá? Para você ter osso neoformado, gente, precisa ter vascularização. Vocês viram as fases que eu acabei de mostrar para vocês, a importância da angiogênese. Tá? Então, toda vida que você não tiver uma vascularização boa, você vai ter uma pseudartrose, uma união, mas sem formação de calo. Tá? E toda vez que você tiver uma vascularização boa, tiver um fator mecânico atrapalhando, você vai ter uma boa formação de calo. Eu vou mostrar os tipos de pseudartrose para vocês. Então, assim, se opta por tratar conservador, né, eu perguntei, dá para tratar cirúrgico conservador? Dá para tratar muita fratura conservadora. Fratura de tíbia, gente, hoje fechada, quando bem tratada com gesso, dá certo. Né? Se você obedecer os critérios de encurtamento, de angulação, de desvio rotacional, né, e fizer um controle radiográfico exigente, você consegue tratar esses indivíduos com isso. Né?
respeitando a técnica de gesso, imobilização, respeitando as partes moles, ou continuar proeminências ósseas, para não ter escara. Vai ter escara de gesso, vai ter feridas de partes moles. Né? Então, o gesso nada mais é que um rolo de glicerina, glicose, hidrato de sulfato de cálcio mais água. O gesso, esse gesso que a gente coloca para tratar fraturas, porque tem um outro gesso, que é 3,5, que é um gesso sintético, que não serve para tratar fratura. É esse aqui, ó. Tá? O gesso sintético, difícil moldagem. Ele é muito mais resistente que o paciente pode até entrar na piscina se quiser, tá? Porque ele não vai estragar o gesso. Né? Você não pode entrar pelos cubículos do gesso. Oi? Não, pode ser se você tiver um gesso longo, aqui, entendeu? Você proteger e a água não entrar por aqui, você pode. Entendeu? Aí não tem graça, né? Tá certo. Tem que ter graça. Então, assim, ó, eu quero que vocês entendam são as bases conceituais do tratamento das fraturas. Não é que eu quero que vocês saibam tratar. Né? Fraturas com grande edema e após manipulação forçada, nunca coloca gesso fechado. Tá? Por que, hein, gente? Nunca coloca gesso fechado. Porque o edema, gente, ele leva um tempo para formar. O cara chegou lá no pronto-socorro e ainda está formando edema, você colocar o gesso fechado, o edema vai crescer dentro do gesso. Tá? E aí corre muito risco de ter uma síndrome de compartimento. Né? Você tem um aumento da pressão, você tem uma isquemia arterial, né? E aí você tem que pegar, abrir o gesso, desenvolver o gesso, fazer uma descompressão, uma fasciotomia para tratar essa síndrome de compartimento. Então a gente tem técnicas aqui, ó, antebraço, a moldagem sempre elíptica, né? Abrir a membrana interóssea, né? E poder alinhar esses fragmentos. Né? Antigamente, quando eu terminei a revista, a gente tratava muito a fratura com gesso, fazendo esse tipo de cunha. Né? Você controlar uma deformidade angular abrindo cunha no gesso. Né? E é muito resistente a fazer isso. Outra forma de, às vezes, tratar criança, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui chama-se tração transesquelética. Tá? Você coloca um pino no joelho do cidadão, ou pode ser no fêmur ou na tibia, né? Coloca um peso aplicado aqui. Você pode fazer isso com os esparadrapo também. Né? Colocar uma ordem aqui e fazer uma tração com o esparadrapo. É uma tração pitando. Ela é menos efetiva, essa é a tração transesquelética. Tá? Até 20% do peso do na tração transesquelética. Assim, profissionalmente, putz, eu só deu uma aula, meu vizinho quebrou ali, eu não sei atender o cara direito, né? E era uma aula de fratura. Eu tô me sentindo cachorro no bandido. Então, assim, como é que você deve agir com as fraturas? Né? Aquele atendimento imediato que você está fora do hospital, como você deve fazer isso? Né? Como Anderson Silva, né? O vizinho que quebrou. Né? Primeiro, se for uma fratura exposta, né, e está saindo sangue, controle a hemorragia. Qual é a forma mais correta de você controlar a hemorragia? Já tirou meu brinquedinho. Alan Carvalho. Cadê o Alan? Alan? Alan, tudo bem? Prazer. Alan, qual é a melhor forma de você controlar uma hemorragia? Meu vizinho está lá também. Comprimido, beleza. Nossa, ele e a marca estão fantásticos. Então, assim, o uso do torniquete quase nunca, hein, gente? Em medicina não existe nunca. Né? O uso do torniquete, às vezes você perde um membro porque usa um torniquete. Tá? Então, só numa situação extremamente que você não consegue por compressão,
aquele sangramento arterial muito profundo, e aí você coloca o torniquete, mas sabendo que o deslocamento desse indivíduo tem que ser rápido para vir para o hospital. Senão vai ter que amputar. Tá? Então, compressão do membro e elevação do membro. Então, você faz as duas coisas: eleva o membro e comprime. Tá? Ou compressão da topografia arterial, onde você sabe que tem ali a grande artéria que tem ramos que pode estar promovendo aquele sangramento. Imobilização, gente, é o mais simples possível. Nada de sofisticação na imobilização. Tá? Você pode imobilizar com travesseiro, tá? Com colchão, né? Até com jornal. Você consegue imobilizar, com papelão. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de imobilização. Que você imobiliza, Mariana, para tirar a dor, e imobiliza para não permitir aquele deslocamento do fragmento. Tá? Para essas situações, você está promovendo isso. Até chegar ao hospital, né, gente? Então, aqui, ó, o dedinho está procurado. Coloca um palito de picolé, sei lá, um abaixador de líquido, né? Só. E aí passa um esparadrapo aqui, deixando ele. Né? Fratura do Anderson Silva, gente, ó. Aqui, ó. O Anderson Silva saiu mais ou menos assim, lá da mão. Porque aí é uma coisa sintética que eles fizeram. Aqui é uma tábua, né? Passando um pano aqui, né? E dá certo. Né? Vocês observam o SAMU, às vezes pega a gente lá no asfalto, tem fratura, né? Eles colocam uma mobilização sinistра, a gente chama isso. Né? Olha aqui, torce de tornozelo, gente. Isso aqui é legal. Entendeu? Pegou o travesseiro aqui, enrolou e passou, ó, uma faixa, elevou, comprimiu. Tá? Elevou, comprimiu. Tá? Isso é o que deve ser feito. Fratura exposta, gente, é uma coisa que a gente chama de controle de danos. Tá? Por que a gente tem que controlar? O controle de danos hoje é uma situação emergencial. Em que você não pode colocar um material de síntese lá dentro, porque houve comunicação com o meio externo, a chance de infecção é absurda. Né? Então, existem esses materiais, que são chamados de fixadores externos. Você já deve ter visto muita gente andando com esse negócio, né? É um fixador externo, o que permite você lavar a ferida, né? Estabilizar essa ferida, colocando esses pinos, né? Tornando que os fragmentos fiquem alinhados e estáveis. Né? Medicina tudo é conceito. Você obedece os conceitos, por isso que eu comecei a aula com conceitos. Né? Tratamento fica fácil. Então, é um controle de danos. E você manda esse fixador externo por um período, tá? Uma janela de oportunidade de tratamento, até que você reverta. E aí você tira o fixador externo e coloca ou uma haste, uma placa, um parafuso, aí você depende do que você vai usar. Tá? É o princípio do tutor. Tá? Você depois pode mudar para a fixação nuclear. Então, alguns princípios. Sempre a redução anatômica da fratura articular. A articulação não aceita tendões. Tá? Não aceita desvio. Redução anatômica. Restaurar sempre comprimento, rotação e angulação. Fixação de preferência estável, com preservação e suprimento sanguíneo. E mobilidade precoce. Você vai tratar uma fratura do cotovelo, né? Tem evidente meu que bota lá um material simples, mostra um raio-x, né, chefe? Está ótimo. Aí você não bota ele para mexer o cotovelo, está ótimo nada. Né? Se não colocar no CPM, fisioterapeuta precoce, ele vai ficar com o cotovelo risco. Não adianta você tratar a raio-x. Né? Então, esse aqui é um extrator de fraturas, muitas vezes a gente precisa usar isso aqui dentro do centro cirúrgico. Tá? É que nem montar uma arma isso aqui. Eu dou curso sobre técnica cirúrgica, utilizando esses tratores, e a gente passa de nível em nível ensinando o ortopedista a usar ele. É legal, a gente monta ele todinho e ele permite você colocar uma fratura extremamente desviada e não tiver. Né? Então, isso facilita a redução de ossos, nervos e coisas. Então, aqui só repetindo, isso não interessa, é uma forma de tratamento cirúrgico, vocês não são ortopedistas, né? Estabilidade relativa, isso aqui é uma forma de você tratar essa fratura, colocando uma placa em onda, tá?
Isso aqui foi um Anderson Silva, só que o fêmur, né? E dele foi colocado uma haste intermedular, né? E, como é uma estabilidade relativa, vai formar calo ou não vai no Anderson Silva? Vai, gente. Vai. A haste intramedular é estabilidade relativa, não absoluta. Tá? Você vê a radiografia do Anderson Silva daquele tempo, tem uma formaçãozinha de calo. Tá? Se eu colocasse uma placa rígida, aí não ia formar. Né? Então, essa é a haste que eu colocava no ânus. Aqui as fraturas expostas, difíceis de tratamento, né? Você, o osso para fora, que você tem que reconstruir, são desafios muito grandes para a gente no tratamento. Né? Qual o futuro de tratar a fratura? Né? A fixação biológica do osso, ou seja, mais a gente respeitar a biologia possível, melhor. Restaurar o comprimento e alinhamento do osso sem expor. Né? Antigamente tinha assim, grandes cirurgiões, grandes decisões. Hoje é o contrário. Isso não é a ortopedia, não, isso é tudo. Tá? O século dos cirurgiões é o século das pequenas decisões, cirurgia minimamente invasiva. Evitar manipular fragmentos, né? Ter as proteínas morfogênicas ósseas, a DNP2 e a DNP7, né? Reduções indiretas, fixação em ponte, utilização de enxertos ossos autógenos e alógenos. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar com o futuro do tratamento das fraturas. Né? A idade faz a diferença? Olha, isso aqui é uma moça de 21 anos. Tá? Essa aqui é uma moça de 86. Né? Marta, o que está diferente aqui da moça de 21 para a moça de 85? Cortical e. Olha o que eu falei nesse aula. Olha como ela perde, gente. Esponjoso. Osso esponjoso. Aqui, ó, a mesma coisa. Né? Um corte com visualização da estrutura ultramicroscópica através de tomografia. Para você ver a diferença. Aqui é a mulher de 86 e aqui é a mocinha de 21. Né? Olha o padrão de diferença óssea. Complicações das fraturas. Né? Essa aqui é uma complicação, gente. Ó. Né? Então, consolidação viciosa. Tá? Então ela fica com a deformidade porque o osso não consolidou direito. Né? Você não permitiu, não ter angulação, não ter endireitamento, não ter visão rotacional, e aí fica essa dificuldade. E aí, ó, pseudartrose. Né? Pseudartrose. Aqui é aquela atrófica, em que você não tem uma boa formação de calo. Tá? Então, a pseudartrose atrófica. Aqui você já tem uma formaçãozinha de calo, né? É chamada pseudartrose de pata de. Gente, vocês não são curiosos, né? No segundo ano de medicina eu já sabia de tudo isso. Não, isso é tudo. Pata de cavalo. Né? E esse aqui é pata de elefante. Tá? Então, tem mais osso do que aquela. E ó, pseudartrose. Né? Isso foi por técnica mal realizada. O cirurgião não colocou conforme os princípios cirúrgicos adequados. Então, a placa soltou e não consolidou a fratura. É necessário uma estabilidade absoluta e não colocou estabilidade absoluta. Né? Portanto, muito que deixa ele operar. Né? Aqui, ó, pseudartrose. Que osso é esse, gente? Escafoide. Tá? Pseudartrose do escafoide aqui, ó. Fratura, né? No meio do corpo do escafoide, né? Tem uma pseudartrose, ela é dolorosa. Né? Opa! Bem, eu espero que vocês tenham compreendido a partir da fisiologia óssea, né? Todo o processo embrionário do osso, né? A gente conseguir responder aquelas perguntas dos nossos objetivos. Né? E sobre o Anderson Silva, o que a gente
poderia falar? Ele volta na mesma performance? O que vocês acham? Mariana, volta na mesma performance? Doutor, se respeitar todos os prazos da consolidação, esses prazos que a gente tem ali no reparo, informação, reparo, remodelação. Tá? Se respeitar todos os prazos, se o indivíduo não tiver perda muscular, é importante músculo nessa prova. Tá? Se eu continuar fazendo atividade física, a gente falou em turnover ósseo. Né? O indivíduo está sempre perdendo e ganhando. Ele tem que manter o balanço ósseo positivo. Ele tem que ter um trofismo muscular adequado. Tá? Ele tem que proporcionar uma deposição óssea maior do que uma reabsorção. Tá? Ele tem que respeitar um pouco os prazos. Né? Se ele não quiser tirar aquele tutor, ele está protegido. Tá? Mas sempre obedecendo os prazos didáticos que a gente falou de formação, de reparo, de remodelação. Né? Chance de refratura, gente? Oi? Quem é corintiano aqui, hein? Corintiano, levanta a mão. Aí, corintiano. Pronto. Chance de refratura? Corintiano sabe de tudo. Vai lá. Você sabe que ele é corintiano. Né? Ó, o que eu falei durante a aula é a formação de tecido ósseo. Tá? Só que tem que obedecer rigorosamente as fases cronológicas da remodelação óssea. Existe chance de refratura, gente. Ela é pequena, mas existe. Se ele se proteger, se ele mudar a forma de dar o golpe, né? Se ele tiver uma boa musculatura, se ele tiver um bom condicionamento, né? Nutrição é importante. Tá? Nutrição é importante. Tá? Quando a gente fala em nutrição, a gente fala. Getúlio, que é médico do esporte, sabe disso. Né? Então, existe uma chance menor de refratura se não obedecer essa fisiologia que foi colocada aí. Recupera rápido? Recupera, gente. Recupera rápido. Se ele obedecer tudo isso, ele recuperar. Ah, mas 6, 9 anos para remodelação? Né? 6, 9 anos para remodelação, mas isso não significa que ele não esteja recuperado para ter uma atividade física. Só que a atividade física dele é uma atividade física de impacto, de trauma, de luta. Tá? Então, existe uma polêmica muito grande em relação a esse caso. Eu trouxe esse caso aqui porque ele não é ponto pacífico. Tá? Se o paciente volta na mesma performance, eu nem estou falando disso que disse que não. Já ouviu, né? Chance de refratura existe. Né? E o recuperar rápido, ele recupera rápido. Ele já até recuperou. Faz quanto tempo que ele está fazendo isso? Então, estava chutando. Exatamente. Né? Então ele vai recuperar rápido, mas ele não pode tirar a haste. Tá? Eu não tiraria a haste desse indivíduo. E aí ele pode ter uma chance maior de recuperar. Tá bom, gente? Então eu espero que, trazendo uma situação do dia a dia, uma situação real, vocês tenham conseguido entender um pouco como é que se dá esse reparo ósseo. Valeu, hein? Essa aula eu gravei essa aula e vou deixá-la também disponível para caso vocês queiram estudar de novo. Obrigado, Luiz. Bom final de semana para todos. Calma aí.
Calma aí, só um pouquinho. Gabriel, sabe? Vou dar pela performance na atividade, eu vou ganhar o ingresso da Chupada. Tá combinado. Gabriel não, é você que passou mal.